Bom, nós estamos aqui reunidos para falar de um objetivo principal, que é apresentar como funciona o método Westphal. Tá? E a gente tem aqui toda uma equipe do Lindolfo. O Lindolfo é o personagem desse método, é a pessoa que inventou esse método. E falar um pouquinho da ligação do Lindolfo com a TTT, que é um evento que a gente organiza e que é bastante conhecido no Rio Grande do Sul, e onde a gente fez uma composição, onde o grupo do Lindolfo faria quase uma loucura perto do que a gente conhece de atividade física. A TTT é uma corrida de 84 quilômetros, que sai de Torres, vai até a Tramandaí, até a Barra de Tramandaí, e já é considerado um desafio para a maioria das pessoas, né? Quem consegue fazer 84 quilômetros sem parar? E numa conversa com o Lindolfo, a gente resolveu fazer, que eles iriam fazer não só os 84, como também mais um percurso imenso antes da largada, que sairiam de Porto Alegre, iriam até São Francisco São de Paula. Francisco de Paula de bicicleta, desceriam até Torres e entrariam na corrida, fariam os 84 e voltariam a Porto Alegre. Isso dava nos nossos cálculos iniciais, né, 484 quilômetros. Então imagine que 84 já é um desafio, fazer 484 quilômetros, sendo que 400 quilômetros de bicicleta. Depois a gente sabe, aí na conversa a gente vai falar, que esses 484 se transformaram em 551, né? E seis, e seis. 556. Então, aí que começa toda a brincadeira. Eu vou falar aqui rapidamente para dar início só como é que isso aconteceu, essa ligação do Lindolfo com a TTT. E aconteceu de uma maneira muito, muito simples, muito assim, sem muita envolvimento. Alguém me recomendou o Lindolfo como um massagista. Tá? Me disseram que ele tinha uma mão de ouro lá que faria com que eu estava com problema no pescoço, o meu pescoço ficasse bom. E eu fui fazer uma sessão com ele, e aí começamos a conversar. Aí eu comecei a conhecer um pouco mais quem era o Lindolfo. Tá? E que ele não era simplesmente um massagista, ele era um engenheiro, um estudioso que desenvolveu um método que eu achei muito interessante. Esse método é o assunto principal da nossa conversa. Ele tinha uma característica que parecia absurda. A pessoa fazia um pouco do exercício, caminhava ou andava de bicicleta por um tempo, parava, agachava, acocorava, como a gente chama aqui no sul, e ia de novo. E esse tipo de coisa, e mais algumas coisas que ele vai contar depois, é que fazem que três pessoas, e mais ele, que não são esportistas de profissão ou de cultura, né, conseguissem fazer 484 quilômetros ou 550 quilômetros sem parar em 3 ou 4 dias. Né? Isso é fantástico. Então a ligação e por que a TTT entrou na jogada? Porque eu achava que se a gente conseguisse fazer com que esse método fosse conhecido por esse mundo das corridas, onde a TTT é um dos maiores eventos do Rio Grande do Sul, ele poderia ser aplicado nos treinamentos. Nós vamos discutir aqui um pouquinho uma coisa que já está clara para mim como envolvido nesse mundo das corridas. Em longas distâncias, esse método funciona. Tanto é que essas pessoas fizeram 550 quilômetros em 4 dias sem parar, então no dia seguinte estavam fazendo suas atividades normais. Então o método funciona para longas distâncias. A minha curiosidade é saber se esse método, com algumas mudanças, não pode se transformar numa forma de ganhar até velocidade. Quer dizer, um atleta vem correndo, faz o agachamento, faz alguma coisa que o Lindolfo recomenda e parte de novo. O tempo que ele perde agachando, ele recupera pelo estado físico mais conservado em função do método. Então essa seria o nosso interesse no sentido de aumentar, melhorar a performance dos atletas na velocidade. Mas independente disso, só o fato de que
pessoas normais conseguem fazer mais de 500 quilômetros em 3 dias, inclusive fazendo as 84 quilômetros a pé da TTT, já é uma coisa fantástica. E aí seria interessante o pessoal comentar, e principalmente o Lindolfo, contar como ele chegou a essas conclusões e quais as características do método. Então, aqui a linkagem entre a TTT e o método Westphal está posto aqui na mesa. Agora a gente pode brincar um pouquinho mais de saber mais sobre isso, né? Eu acho que talvez o Lindolfo possa contar um pouquinho como é que ele chegou a essas conclusões, tal, né, Lindolfo? Tô até um pouco emocionado do método Westphal, porque antes a gente se acostuma a ouvir, diz, mas isso não funciona, isso não é bom, não sei. Mas já fazem praticamente 25 anos que eu desenvolvi, testei, e a minha vida tem a ver com tudo isso, senão não teria feito o que consegui fazer até hoje, do jeito que eu era fraquíssimo, que eu só conseguia caminhar, mas fiz longas distâncias. Um dos grandes testes, onde é que eu fiz o teste do método Westphal, que era muito fraco naquela época e pesado ainda, que eu fiz os 100 e poucos quilômetros em 27 horas e meia, onde é que o agachamento era básico. O que é interessante da descoberta foi que eu descobri como é que a força humana, o impulso é, na verdade, hidráulico, como engenheiro. Então eu notei que a parte debaixo da cintura, do corpo, as pernas, o volume de sangue acumulado é maior do que na parte de cima, para o volume que as pernas em relação aos braços. E quando se faz um agachamento, o que acontece? Imediatamente o sangue venoso que foi utilizado retorna. E com isso o coração é aliviado, mas o diafragma, então a respiração correta, em ritmo, faz com que o corpo alivie imediatamente e a pessoa não perca a lucidez, que é o principal. Então isso alivia e não deixa o ser humano naquele estado de sofrimento que eu vejo os atletas sofrendo horrores porque estão sobrecarregando a marcha do carro. Eu diria que comparado com o carro, tem que haver a troca de marcha. E a troca de marcha seria o agachamento. Combinado, claro, com a respiração. Mas eu gostaria de ouvir quem participou. Depois eu entro na explicação mais razoável do que é o método. E aí vou passar para o seu Eduardo, que entrou numa fria, literalmente falando, o primeiro treino que ele foi fazer comigo, que eu esperei que não, ele vai para treinar a bicicleta que não sabia. Ele achava que sabia andar. E aí que está interessante. O primeiro desafio começou em novembro, quando eu aceitei o convite do Lindolfo para fazer uma pedalada de sair de Porto Alegre a Osório e depois retornar a Porto Alegre de bike. Hoje eu tenho 43 anos, sou pai de 4 filhos, minha esposa está aqui, a Marta. Então, sedentário, né, empresário sedentário. E daí o Lindolfo sempre me falou das técnicas, né? Já conheço o Lindolfo há 3, 4 anos. E sempre me falou das técnicas, do método. E no início eu desconfiava. Como engenheiro metódico, desconfiava. Eu vou testar, vamos ver. Aí aceitei o convite. Então, nesse primeiro treino, vamos dizer assim, a gente fez 173 quilômetros, né? E quanto tu já tinha feito antes de bike? Há 20 anos, 25 anos atrás, eu tinha feito meu máximo 25 quilômetros. E agora no primeiro vez, treino, 173 quilômetros. E realmente, a gente passou por um período difícil, porque era muito vento, muita chuva. E chegou uma hora que eu tremia de frio e ele, respira, calma, vamos lá. Então, faz um método. Então, a cada X quilômetros a gente fazia o agachamento e só a respiração pelo nariz me equilibrou a temperatura e eu consegui passar por aquele período ali difícil de frio. Nesse percurso de 170 que vocês fizeram. 173 quilômetros. E como é que foi o dia seguinte? O dia seguinte era até estranho, porque a minha recordação, em 2013, quando eu fiz uma maratona, outro dia eu tava quebrado, né? Quebrado. E no outro dia eu andava normal, descia escada, subia escada, vida normal. E daí as pessoas me perguntavam, e aí, como é que foi? Tá bem? Tá vivo? Não, tô bem, tô tranquilo. Então isso que era o mais curioso, então mexeu com todo o entorno, né? Da família, E a Márcia, como é que entrou nessa? Eu queria até falar uma coisa em relação ao que ele passou,
né, que o Lindolfo, além de ter a questão do método Westphal, que é essa questão do agachamento e respiração, ele sempre tem uma dica para dar em relação a alguma outra coisa para facilitar no trajeto. Que a bicicleta dói, né? O bumbum e os ossinhos ali. Então, daí o Eduardo Maiona, né? Eu chamei de Maiona. Falou pro Lindolfo, ele disse, não, vai contraindo né, o músculo. O glúteo para poder melhorar a circulação. E ali. realmente melhorou, e melhorou inclusive a dor também. E para mim, eu tive que ficar cuidando das crianças, né? Então eu fiz, como eu digo, Antônio, só a parte da TTT, que já é 84 quilômetros. E em relação à resistência também, super tranquilo. Claro, né, que todo mundo, né, não teve dificuldade nenhuma, claro que a gente teve. O pé doeu, que daí não tem a ver mais com o meu preparo, né? O pé doeu bastante, foram trocas, tinha uma pessoa com a gente, a Regina, muito obrigada pelo todo o apoio que a Regina nos deu. E ela levava o tênis para eu trocar, porque um tênis doía num lugar, outro tênis doía em outro, e eu ia trocando de tempos em tempos. E tinha os córregos para passar, molhava o pé, chegava depois trocava, secava, tentava secar de qualquer jeito, trocava o micropore, botava outro tênis e seguia. Então teve dificuldade, a gente chegou com os pés doloridos, mas em relação à resistência, totalmente tranquilo. Daí teve outro detalhe antes do desafio em si, que a gente saiu de bike, Porto Alegre, Serra, depois Torres, TTT e depois voltar de bike para Porto Alegre. 2 semanas antes, até estava olhando hoje no calendário, 2 semanas antes do desafio, eu passei mal, achei que eu estava tendo um infarto. Eu fui parar no cardiologia e daí o médico lá fez todos os exames, eletrocardiograma, deu tudo ok. Ele, olha, eu acho que tu tem algum problema. Perguntou se a minha vida estava estressada. Se eu estava estressado, eu falei que não. Imagina 4 filhos, tranquilo. E daí ele falou, provavelmente deve ser de repente eu vou esperar o Lindolfo dar um suporte técnico, uma artéria, um nervo pressionando uma artéria. Aí aquilo me deu um estralo, não, vou falar com o Lindolfo. Aí tá, eles me atenderam, tudo ok. E naquele mesmo dia o Lindolfo ficou acho que 1h30, 2 horas comigo. E me fez toda uma liberação, tava todo travado aqui. E eu sentia passar um líquido quente, assim, pela perna. E parecia um cano que tava desentupindo, assim. Então, isso foi muito legal. Aí, nesse período de 2 semanas, a gente teve muita resistência familiar, né? Não vai fazer, tu é louco. Porque tu tem 4 filhos, tu teve cardiologia. Mas eu sei que dá certo, se eu sentir alguma coisa, eu paro. Claro. Então, todo o trajeto, obviamente, que foi um baita desafio. Mas a gente não é louco, né? Então, se tivesse algum problema, a gente para ele tão louco. Então, acho que foi bem interessante, além de quebrar regras, assim, né? Que nem a gente comenta lá nos atendimentos que ele faz conosco, do simples ao extraordinário. Eu sempre quis fazer alguma coisa, algum desafio, um Ironman, alguma coisa, só de pensar no treinamento, só de pensar no desgaste, daí já desistia. Então, através do método, eu vi que é possível e tu chegar inteiro no outro dia, né? Esse é o principal. Outra coisa que a gente fez de treino, né? Não foram muitos, mas a gente fez alguns treinos, que era subida e descidas de escada. E super tranquilo também. É engraçado de falar, mas a gente tava lá fazendo, subindo e descendo a escada e super tranquilo. Mas quando tu fala subir e descer a escada, tu fala quantos minutos vocês ficaram nessa atividade de subir e descer a escada? Horas, né? Eu não me lembro quanto, mas uma hora foi. 1h30? Uma hora e meia só de treino. A gente... A Chay que é mais disciplinada nos treinos. Normalmente são 6, 7 quilômetros de escadaria. Vamos deixar a Chay falar um pouquinho sobre ela. Na escadaria, sempre agachando, né? Isso que nos levou a poder, sem dor. Vamos deixar a Chay falar um pouquinho sobre ela também, porque ela entrou nesse mundo também meio assim, né, Chay? Meio a trancos e barrancos. Bom, vou começar. Era uma vez, então, um senhor que me convidou para fazer 100 quilômetros de corrida. E na hora eu disse pra ele, tu é louco, eu não consigo fazer 1 quilômetro. Não, mas se tu consegue fazer 300 metros, 400 metros, tu consegue fazer 100 quilômetros. E eu disse, tá, é impossível, né?
Mas aquilo foi amadurecendo, ele foi insistindo, vamos treinar, vamos fazer. Tá, fomos fazer um treino de bike. O máximo que eu tinha feito eram 25 quilômetros, fazendo 12,5, ficando 3 horas tomando chimarrão, depois mais 12,5. E o outro dia, perna, bumbum, tudo sempre muito dolorido, né? Eu disse, tá, vamos fazer. Nós fizemos 70 quilômetros no primeiro treino. E aí nós seguimos os treinos. 70, daqui a pouco foi 100. Teve aquele de 100 e... Nós fomos à igrejinha, né? 120. Que foi um desafio. Eu tinha muita dificuldade de controlar a minha temperatura corporal. Então, para mim, era muito desafiador conseguir fazer treinos assim, no sol, ao ar livre. Era um desafio muito grande. E nesse treinamento que nós fizemos até a igrejinha, foi onde eu comecei a conseguir controlar a questão da temperatura, né? É quase o extremo do Eduardo, que era o frio. Foi o ela foi oposto. calor. O teu foi o frio e eu fui o Teu calor. Inspiração. Então, nós seguimos nos treinos e nas liberações, porque o meu corpo inicialmente não teria como, né, fazer o que foi feito, pela parte muscular, dos bloqueios musculares que eu tinha. Então, quando surgiu a proposta de fazer os 84, disse, bom, o que a gente tem que fazer agora é se preparar. Eu nunca fui atleta, mas eu vou ter que me tornar em 3 meses. Que nós começamos no final de novembro, foi? Acho que Outubro, novembro, né? Quando surgiu essa ideia. E foi o que a gente fez. A gente manteve os treinos e foi desafiador todo o percurso, mas ao mesmo tempo a gente estava tão na adrenalina de tudo, a gente dormindo 2 horas por noite, comendo aquilo que dava, a hora que dava, e todo mundo junto, o seu Lindolfo sempre orientando a gente de como manter, de como, quando alguém tinha algum problema, tá travando as pernas, o agachamento só não tá funcionando, superaqueceu o sistema, bota gelo na barriga. Aí todo mundo com garrafa de gelo na barriga, né? Isso funcionou muito, porque Muito. a gente ia... Claro, é um desafio extremo, né? Intensidade de emoções ali, e a cabeça da gente acaba pensando muito, né? Porque exige muito do respirar gelo. E a gente entrou numa sincronia de um ajudar o outro, quando viu, meio que nem precisava falar, Sim. né? Um ajudava o outro e realmente foram 4 dias intensos, mas onde a gente encaixou legal a equipe, né? E respeitando sempre o método, né? Sabe que na nossa experiência dessa corrida, a gente sempre imaginou assim, as pessoas treinam para fazer os 84. São 2.800 pessoas que participam da TTT, mas 200 delas fazem o solo, quer dizer, fazem os 84. Tem muitas mulheres também. Mas a gente sempre botou na cabeça que precisava treinar para fazer isso. E treinar psicologicamente também. Por quê? Porque a pessoa chega um momento da corrida, nas maratonas são assim, que tu começa a te questionar o que nós estamos fazendo aqui. Sabe? Essa é a pergunta que vem. Pô, eu já fiz 50 quilômetros, falta 34. O que eu estou fazendo aqui? Todo mundo já foi para casa, todo mundo não sei o que. A gente começa a se sabotar, se auto-sabotar. Então, a gente já percebeu, e aí tem uma quebra de paradigma com vocês, a gente já percebeu que, assim, mesmo que a pessoa esteja preparada, chega um momento que ela se sabota, ela diz, isso aqui não tem porquê, sabe, isso é loucura, e abandona. E vocês quebraram o paradigma de que, mesmo tendo feito lá 300 quilômetros antes, estão ali já caindo à noite, né? Vocês chegaram lá, a gente viu, eu filmei quando vocês chegaram, às 10h30 da noite. Todo o esquema da TTT já tinha sido desmontado. Qualquer pessoa normal diria, tchê, isso aqui é uma loucura. Saímos atrás desse maluco aqui e agora estamos aqui caminhando no escuro, ninguém vai nos ver chegar, sabe? Quer dizer, tem uma tendência muito grande de se sabotar, de dizer que não vale a pena. E vocês foram até o final, né? Aí já tem uma coisa muito bacana, que esse método deve ter ajudado a vocês não passarem por essa situação. Esse cara que criou o método, ele também usa uma frase, que ele fala que o limite é apenas o início do nosso alcance. Então, a gente conseguiu chegar realmente a limites no corpo físico
que estavam muito além do que a gente imaginava que era capaz, e isso desde os treinos até realmente o evento, né? A gente conseguiu extrapolar tudo. E uma coisa que foi muito importante para a gente conseguir manter a parte mental e emocional durante o trajeto. A respiração está presente, né? É o que a gente estava conversando. As pessoas, quando entram num processo desses, por exemplo, tem que fazer 84 quilômetros. Aonde que está o foco? Na linha de chegada. Então, aquilo ali se torna muito maçante. E a gente, durante todo o trajeto, a gente não estava com a cabeça, eu pelo menos não estava, acredito que o pessoal também não estava, com a cabeça na linha de chegada. A gente nem sabia se vocês iam estar lá, nos esperando, se teria alguém ou se a gente só ia chegar na praia vazia, né? A gente foi aproveitando, observando, foi um momento de muita observação dos outros participantes, do quanto que a gente ali numa velocidade mais lenta, a gente estava invisível, né, perante os participantes. Mas, ao mesmo tempo, as pessoas comuns que estavam na praia nos aplaudiam, olhavam assim, bah, vocês conseguem, vão lá, não desistam. Porque as pessoas, de certa forma, se identificavam com a gente ali. Que eles viam que a gente não era aqueles atletas, né, que estavam participando, mas que a gente foi persistindo ali até o final. E isso foi muito legal, sabe? Sentir a energia das pessoas, sentir aquela vibração e a identificação de todo mundo. Nessas nossas sessões de massagem, tá, eu fazia questão de dizer para o Lindolfo o seguinte: Lindolfo, o método é tu. Tu é a pessoa que vai provar que o método funciona. E tu vai provar pessoalmente, porque tu tá defendendo uma teoria, né? E tu vai aplicar essa teoria em ti mesmo. E se tu for bem sucedido, o método está provado. Por quê? Porque tu é uma pessoa de 62 anos, né, Lindolfo? Já não é criança. Quase 3. Tu é um ex... como é que chama? Peso pesado. Ex-peso pesado, quer dizer, uma pessoa que tem tudo para não dar certo. Mas se tu conseguires, o método tá provado. E eu disse para ele, dizia a todo momento, tu tem que cuidar de ti. Porque se tu quer provar que o teu método funciona, cuida de ti. As outras pessoas que vão contigo, tu tem que dar assistência que tu pode, mas não ao ponto de tu não conseguir fazer o teu desafio, porque tu tem que... E agora eu vejo que mais do que ele fazer o desafio, o bacana foi fazer vocês conseguirem fazer também, né? Porque eu sei, agora eu gostaria que vocês contassem um pouco, porque eu sei, mas não sei em detalhes, que volta e meia ele tinha que parar para atender vocês. Não sei se é assim, é verdade ou não. Não só parar. Durante a corrida ele atendia Andando. Uma parte ele Fazendo. andava me segurando pelo pescoço, assim, quem olhava dizia assim, olha lá, aquela guria deve estar querendo desistir, o homem pegou ela pelo pescoço, tu empurrando. vai até o fim. Não, pois é. Porque o meu pescoço começou a trancar, acredito que pela posição da bike, né, nos dias anteriores, e aí durante o trajeto ele foi liberando o meu pescoço e eu consegui ainda seguir com o pescoço. E houve algum momento assim que vocês... não vamos mais, vai tu, segue tu, Lindolfo. Teve esse momento na coisa, eu estou muito mal, ou vocês estavam também tão empenhados em fazer a coisa que no final das contas não comprometeram, assim, não exigiram dele como diz, um trabalho mental para vocês, ou vocês chegou a ter esse momento que um de vocês jogou a toalha, assim, e ele chamou vocês de volta, não? Não, jogar a toalha ninguém jogou. A gente foi se revezando para dar o suporte para ele. Em cada parte, tava mais ali do lado para conseguir dar o suporte, mas jogar a toalha ninguém jogou. Tanto que nós chegamos todos juntos no final. Não, isso é bacana. É que a gente vê o final, quando a gente vê o final, a gente vê só metade da história. Sim. Uma parte da história, o que passou lá dentro, ninguém sabe, né? E é a oportunidade que nós temos aqui de fazer Se o me pessoal saber. permite um detalhe aqui, vou contar da Márcia. Teve um momento que a Márcia estava sentindo tanta dor no pé e já tinha trocado de tênis, aquele negócio todo, e e agora? Eu digo, não, Márcia, segura o dedo, 2. Onde tá doendo no pé, segura no dedo da mão. Da mão, que Por isso vai eu digo, te Lindolfo, sempre tem alguma coisa a mais pra complementar, pra ajudar. aliviando a dor. Aí eu disse assim, mas é psicológico. Não, é que o corpo tem campos eletromagnéticos. Quando tu une os dois, tu forma um campo e interfere exatamente lá embaixo. Isso é físico, é real. Pois Não é tipo,
como é que se ele influenciou. Não tem naquela É situação o de que os como... chineses trabalham na acupuntura, né? Na São verdade, campos são de energia os que canais, tem. os meridianos. Vamos deixar o Lindolfo falar um pouquinho mais sobre o método que eu percebi assim, tem uma coisa fundamental que é o agachamento, o acocoramento, né? Isso. Quer dizer, a pessoa de tempos em tempos acocora. Né? Se agacha como os índios se acocoram, como os chineses se acocoram, como os indianos se acocoram, como os gaúchos em volta Sentar nos garrão, como se diz. sentar nos garrões, né? Que é uma coisa que a gente fazia muito no passado, os povos faziam muito no passado, e à medida que nós vamos ficando mais civilizados, a gente não agacha mais. E as crianças fazem. As crianças se agacham, né? Eu tive uma experiência, eu morei um período na China, e lá me surpreendia que os jovens estão na frente do shopping center esperando um táxi, eles agacham, se acocoram, ficam acocorados. Eu tenho fotografias, te mostrei. Sim, Né? Apareciam uns mostrou. passarinhos, tudo em volta do shopping agachado. Eles entram no metrô, quem está sentado nos bancos estão sentados, e os que estão no corredor se agacham. Então, quer dizer, tem povos que ainda usam o agachamento muito forte. Então, isso é uma das coisas que caracterizam o método Westphal, né? O fato de se agachar. Isso a gente já sabe. Eu gostaria de saber mais assim, qual é o período, quanto tempo, tal, mas não queria te falar isso agora. Fora isso, tem a questão da respiração, né, pessoal? Ele insiste que tem que se respirar pelo nariz. Eu que venho do mundo das corridas, onde a gente perguntava para os treinadores, eu respiro como? O cara, por qualquer buraco, eles diziam, sabe? Por qualquer buraco deixa entrar o ar. Então eu nunca tinha respirado só pelo nariz. Fiz algumas experiências treinando assim de respirar só pelo nariz, é difícil pra gente. E o método parece que tem isso como muito importante, né, pessoal? Eu levei alguns anos para conseguir as respostas que se falava em respiração, porque via da yoga, respire abdominal, que é todo um sistema. E aí o outro respira pela boca, respira pelo nariz. Entre tantas pesquisas que eu fiz de livros, de coisas que eu vi e de ter experimentado, até que consegui uma explicação viável. Por que o nariz? Uma delas é que é o filtro. E tem um sistema como se fosse de pelos de esteira, que todo o ar que entra, os resíduos vão para o estômago. E se tu respirar só pela boca, na verdade tu vai provocar uma acidificação no sangue direto. Porque tudo que entra o ar vai direto para o pulmão. E aí não tem filtro. Respirando Aí, por exemplo, pela boca, vai tudo pro pulmão e não tem O filtro. que tiver de intoxicação de bactéria de coisa vai com tudo, direto. Não tem filtro, que é a acidificação que ocorre no estômago. E eu achei muito interessante a ligação direta entre mastigação e o nariz também. Quanto menos se mastigar, mais atrofia o nariz, mais fica fechado. E quanto mais se usar o nariz, mais amplo fica o sistema os ductos para respiração. E o que eu achei de mais incrível é que quanto mais tu consegue respirar, a tua pulsação vai regulando. Tanto é que nós todos terminamos a TTT, a minha estava 92, tu acho que era 80, 60 e poucos, 60, eu acho. 70, tudo baixo. Coisa que normalmente estaria altíssima, a Sim. pulsação. Então, com isso, o que acontece quando se respira? A quantidade de energia que o corpo recebe, eu acho que está em torno de 30 vezes mais do que o normal. Porque ocorre o que se chama dissimilação aeróbica, ou seja, as moléculas de ATP são multiplicadas pelo processo aeróbico. E não da forma... Como o pessoal respira pela boca e está com a pulsação muito alta, praticamente ele ocorre uma verdadeira intoxicação no corpo, é como se estivesse quase morrendo. O ataque violento que o corpo recebe. E o meu sistema sempre foi baseado no equilíbrio. Mesmo fazendo um esforço desse terrível, é como se fosse numa boa. É o que eu sempre digo, nós temos que chegar pronto para a festa. Aquele dia para... Mano, depois nós fizemos uma festa. Teve. Lindolfo, tu também recomendou a nós, eu cheguei um dia a tentar pratiquei uns 2, 3 dias, depois não consegui, Sim. de dormir com a boca fechada. Né? Isso. Tu me recomendou, inclusive, botar um microporo. Né? Eu fiquei ali 3 horas com aquele microporo e não aguentei. Sim. Mas tem também uma explicação científica para isso, né? Sim. A explicação científica que eu encontrei, essa do microporo, eu sou na colocação de usuário, tá? Foi uma médica lá que inventou, em vez de cirurgia de nariz, ela resolveu
levou acho que 2 meses para conseguir desobstruir o nariz, fechando a boca. Mas a explicação é o seguinte: o grande problema nosso é quando dorme. E aí vai todo o ar pela boca, principalmente criança. Então os índios americanos tinham o costume de ter um cuidado especial com a criança para dormir. Sempre cuidavam a boca da criança. E no fato do microporo eu achei incrível, porque quem ronca, cara, não é fácil, bicho. É um problema gravíssimo. Até cachorro do lado sofre reação com o cara roncando. Aquele barulho estranho, um objeto não identificado. E quando tu bota o microporo, por incrível que pareça, depois de uns dias de acostumar, e não tem problema, se tossir vai cair fora. É fraco, não é que nem esparadrapo. Sim. 18% a mais de oxigênio vale muito, cara. E além de não incomodar a vizinhança. E esse ar que tu tá respirando pelo nariz não é aquele que entra sem estar purificado. Isso, porque ele vai direto do nariz e tá fechada a boca. Então, Eu cheguei a correr uns 40 minutos com um tape na boca, assim. Aí funcionou. Só que à medida que eu fui aumentando a velocidade, quando a exigência começou a ser maior, eu não consegui ficar só no nariz. então me permite uma sugestão na próxima. Sim, Mantenha a respiração só pelo nariz e vai adaptando o corpo. Vai até o limite, mas não faz pela boca. Segue pelo nariz. Em questão de poucos dias de treino, tu consegue avançar. Eu vou dizer que eu fiz um grande teste, foi meu limite de distância em bike foi 240 km no mesmo dia. E o objetivo desse teste foi altimetria e respiração só pelo nariz, que eu nunca tinha feito. Eu fui até Gramado e voltei a Porto Alegre no mesmo dia. E eu achei incrível que, tirando o desconforto do glúteo, né? Foi fácil, né? A questão foi delicada, o assunto. é. Mas o fato de respirar só pelo nariz, eu diria que o cansaço foi 10%. Que é o que no meu sistema eu considero... 10% do que tu teria ou foi melhor 10% só? Não, do cansaço inteiro que eu tive foi só 10%. No outro dia estava intacto, inteiro. E tu foi, subiu a serra toda, Isso. Tu botou um tape? Não, mas eu só pelo nariz. Sim, Então tinha momentos que dava quase um desespero. Aí eu diminuía a velocidade, diminuía a marcha e reequilibrava. É como se eu fosse a Gramado fazer um lanche e voltasse. Isso nos treinos a gente faz também. Tem momentos que a gente vai subir algumas subidas mais complicadas, ou muito inclinadas, ou muito longas, que chega uma hora que parece que não vai dar mesmo, né? De manter a respiração somente pelo nariz. Mas a gente consegue. E é incrível, porque depois chega no topo, faz o agachamento e segue normal, como se nada tivesse acontecido. O que normalmente, né, ali a gente já estaria quebrado para continuar o trajeto. Vocês disseram no início que o tempo de treinamento para fazer toda essa aventura foi de 3 meses, né? Quer dizer, vocês saíram da imobilização, da imobilidade para em 3 meses fazerem 500 e poucos quilômetros. Sim. No meu caso, da Márcia, foram 2 treinos. Isso. 2 treinos. Eu A preparação diria que mais rápida. Tem um detalhe interessante para quem vai nos escutar que é importante. Nos treinos que eu fiz com o pessoal todo, eu coloquei o sistema que, por exemplo, ativasse o corpo para mostrar qual o músculo que não estava 100%. E aí, com a massagem, eu liberava. Foi tipo um convênio que nós fizemos no Método Westphal, quem vai participar, recebia assessoria. Então, o objetivo do treino era simplesmente verificar qual o músculo que não estava 100%. E é um método que eu tenho aplicado em mim mesmo, cada vez que eu faço exercício. Como é que a gente percebe isso? Qual o músculo que não está funcionando bem? Qual é a parte do corpo que está com desconforto? Após o treino, tô com uma dor. Daí a gente falava. Após o treino, aquela parte ficou mais dolorida, mais cansada. Ele tratava aquele ponto ali. Aí, por exemplo, no próximo treino aquilo sumiu. Olha, Não existe mais nada. Que é o que ele fala, ajustar a máquina. Então, bota a máquina em E teste. Lindolfo, só a questão do manuseio, da massagem, naquela parte do corpo que está mais dolorida, resolve a situação? Desde que... Só para um comentário, é que a tua massagem não é qualquer massagem, né? Ela tem toda também uma ciência ali para liberar
músculos, liberar nervos, né? Tu tem todo fazer o sangue fluir melhor, não é uma massagem que eu tô com o músculo contraturado, a pessoa vem ali, trabalha e solta o músculo. Tu trabalha, eu sei porque eu já fui, sou teu cliente, Sim. né? Eu tô com problema no joelho, tu trabalha o meu estômago aqui, a parte do abdômen, né? Eu tô com problema no pescoço. Antes disso, tu tá trabalhando aqui o meu ombro, né? Quer dizer, então tem uma Sim. outra, não é Eu simplesmente diria que o trabalho que eu faço seria o óbvio do corpo. Anatomia básica, compressão muscular baseada no volume de líquido que tem entre sangue venoso e arterial. E o abdômen seria o que mais volume emite. Se o abdômen aumenta, vai pressionar todas as saídas. Só que eu acho que como anatomia é algo muito básico em todos os estudos, isso ficou deixado para segundo lugar. Ah, isso é muscular, tanto é que o termo é usado assim. Isso é muscular. Agora, se o cara apertou o pescoço e está com uma pressão na cabeça, aí coloca o nome, né? Mas na verdade é simplesmente ele está com o pescoço apertado, que teria sim, que ser liberado e descobrir qual a causa do pescoço. Então aí que esse trabalho que eu faço também que é, ajuda. Mas o importante dos treinos, depois de um treino fazer a liberação dos músculos, porque no treino o corpo fica num limite. E no volume que equilibra no corpo, da distribuição da circulação, aparece direitinho aonde é que está o bloqueio. E a liberação é mais rápida. De todos que nós fizemos, eu achei isso incrível. E essa liberação, desde que feito, por exemplo, se o cara fizer um esforço terrível, ela está quase morrendo, vai liberar os músculos. Não tem o que liberar porque ele está todo detonado. Ele está ferrado. Vai é, levar o outro dia para se recuperar porque ele quase morreu, porque ele ultrapassou os limites. Que a gente diz, tem que chegar no limite, que a mente é tudo. Não. Sem corpo não tem mente. E a mente só alcança o que o corpo permite. Que é possível fazer. Que nem carro. Pode ser um bom motorista, mas se o carro não estiver bem, não vai chegar nos limites. não vai chegar no limite. Então, às vezes eu brinco. Primeiro o carro quebra, depois o motorista enlouquece. Eles dizem que o motorista enlouquece e quebra o carro, mas não é, o contrário. Eu no início pensava que era o motorista. Depois eu fui ver que o motorista fica fora de si porque perde a noção do carro. Porque perde a lucidez. E aí fica com ideia fixa, aquelas coisas que ninguém entende. Por quê? Por falta de lucidez e, entre aspas, falta de oxigênio no cérebro. Porque está com contração demais. Lindolfo, o agachamento, o acocoramento, né? A respiração pelo nariz, a liberação Da da musculatura. musculatura. Tem mais algum outro segredinho aí que um dia tu Eu vai botar diria na... que é o mais importante de tudo. Isso é uma coisa que eu levei muitos anos para descobrir tudo. Eu já ouvi tanto discurso bonito sobre autoconhecimento, sobre o materialismo. O cara fala em rato e bota para o ser humano e diz que é científico. Tem tanta coisa interessante e engraçada ao mesmo tempo. Tem outras que falam do cosmos, que é uma maravilha, e o cara fica que nem babaca olhando assim, e aí? Eu faço o quê? Aí na hora do pé, o cara diz, pois é, estava fora do momento. Tá, mas como é que fica no presente? De tudo que eu vi até hoje, ou você respira e fica no presente, ou você vai viajar na maionese. Então se diz que o cara, quando está depressivo, está fora desse viagem virtual, ele está grudado no que fez de sucesso ou de fracasso, não importa. Mas ele fica fora de si. E o futuro é uma incógnita. Ele escuta tanta notícia horrível que ele projeta o futuro dele como se fosse a desgraça dos outros nele mesmo. Então eu diria assim, viva o presente, mas respire, senão não vai conseguir ter controle. E se está com dificuldade, por exemplo, quem está trabalhando, não custa fazer um agachamento. Se está com vergonha, deixa cair um negócio no chão, vai ter que juntar mesmo. Então, isso deve ser aplicado no dia a dia, no serviço, no dia a dia. Claro que aqui em Porto Alegre eu já tive várias situações de eu me agachar numa sinaleira e alguém rapidamente viu, o que aconteceu com o senhor? O senhor caiu? Ainda mais com fachada de idoso, né? Não é fácil, cara. Olha pra gente assim, o senhor tá bem? Tipo, não, tô bem, tá bem. Aí quando te levanta rápido, o cara se assusta na volta, né? Lindolfo, e como é que o pessoal pode ter acesso a esse teu método, assim, de uma maneira mais ampla? Porque a gente está falando aqui num grupo pequeno, o nosso alcance talvez não vai ser tão grande assim como a gente gostaria, mas quais são os teus planos para fazer isso se transformar em algo mais amplo, que as pessoas tenham mais acesso? Eu gostaria que as pessoas pudessem ser aplicadas, por exemplo, numa empresa. Eu já tive algumas situações que eu fiz isso, em que eu fico, quando eu olho uma empresa, eu vejo o estado que aquelas pessoas estão ali torturadas
pelo serviço, fora de si, e sem grandes investimentos, só atenção, seria possível a empresa ter mais lucro, o funcionário ter mais vida, o atleta do trabalho que eu chamo. Então seria claro que não ensinaria, não teria como transferir a mão de liberar mais coisas básicas. Poderia ser feito. Mas isso que a gente fez com a TTT, né? Quer dizer, a gente pegou o teu método e botou a TTT no meio para dar um pouco mais de divulgação para ele. Talvez pudesse ser feito também assim, né? Escolher uma empresa, ou descobrir uma empresa que se dispõe a fazer a aplicação do teu método, e essa empresa, se isso der resultado, ela vai ser também uma empresa que vai romper com o status porque foi nela que foi feito o primeiro experimento. Eu acho que a gente podia tentar buscar uma empresa para se dispor a fazer teu método. Porque pior do que ela está não vai ficar. E se fizer e for bem sucedido, se o desempenho dos funcionários, se o bem-estar dos funcionários, se tudo melhorar na empresa, isso pode mudar muita coisa até no mundo. A gente fala essas coisas que a gente não dá muito valor, né? Porque está falando aqui no Rio Grande do Sul, numa salinha pequenininha na PUC aqui, né? Mas isso aqui pode ser o primeiro passo de uma revolução. Eu acredito que seja possível. Que, por exemplo, trabalhar está certo, mas ser torturado no serviço, não. O corpo físico é divino, tem potencial inacreditável. E aí o que acontece? Todo o sistema nosso começa pelo carro, pelo sentar na empresa, o jeito que é colocado, é forçado a roupa, o sistema todo, a circulação, é um corpo circulatório. E aí o sistema todo colocou uma forma, não é que seja, acredito que intencional, é que vai se adaptando o sistema, e um vai criando o outro. E com isso as pessoas estão com baixa lucidez, com ideia fixa, as pessoas ficam desesperadas. A quantidade de gente nas empresas com depressão, dor nos braços. O supermercado, então, é incrível. As diferenças de ter que sacolas, executivos que têm alta carga cerebral e a dificuldade, ele é um maratonista, mais de 6 horas, 12 horas de trabalho por dia, com uma oxigenação baixa. Olha as pernas das pessoas, o comércio, quem trabalha de pé, a dificuldade que tem das pernas trancadas, ainda diz que tem que fazer mais reforço. Pô, com tanto esforço, ainda vai ter que fazer mais reforço. Uhum. Então, com isso, acredito que seria possível mudar e que a pessoa pudesse chegar na casa dela mais tranquila, com menos cansaço. Pudesse chegar em casa, conversar com alguém sem dizer, estou estressado. Peguei um ônibus, estou estressado. Às vezes eu até brinco que o ônibus acho que foi a origem do treinamento funcional, porque é tanto para um lado como para o outro. Então chama-se funcional. Funcionou no ônibus, do cara esticar. Com isso mudaria a questão das crianças no colégio, a lucidez, a falta de memória. Por quê? Porque um cérebro que não é oxigenado, ele não funciona direito. Como é que a pessoa vai entender o que tu diz se o cérebro não funciona? Isso tem a ver com a circulação. E o que custa um agachamento? Mas não tem vergonha? Sim, uma vergonha de ser torto não tem. Vergonha de não ter lucidez não tem. Agora, de se agachar não pode. Por quê? Pois é. E se criança já faz isso, e aí o adulto vai lá e quer tirar ele do agachamento. Ela adora. E então, em vez de aproveitar e se agachar, eu tive uma vez uma história de uma professora que foi minha cliente, e ela disse que tinha sérios problemas na aula, com o comportamento de alguns agressivos. E aí o primeiro passo que eu digo, olha, ele não seria contra si mesmo se tivesse controle da máquina, né? É muito... Ser contra si mesmo é o máximo da falta de lucidez. Aí eu disse para ela, dá aula com as crianças tudo acocado e ver o que acontece. E aí ela resolveu fazer. Muito estranho, né? Aí até a diretora passou pela aula dela e disse assim, mas o que é isso, né, meu? Mas como ela estava falando o mesmo assunto, a mesma planilha, não teve problema. E ela disse que os piores alunos ficaram os melhores. Ela disse que até que ajudava a cuidar e eram os barra pesada. E ela disse, mas como é que é possível transformar tudo isso sem fazer nada? Eu digo, aí que tá. Se você der lucidez para uma pessoa, tudo muda. E o objetivo da maratona, dos que eu agradeço a gentileza de vocês terem participado, que é possível mudar a consciência do ser humano desde que ele vive o presente. Se ele estiver fora, aí vai ficar com aquela história, eu já estou cansado, ou aquelas perguntas idiotas que vai dizer, e aí o que tem de novo? Como tem de novo? Tá fora de si há quanto tempo, cara?
Tá perguntando o que tem de Isso novo? isso é uma coisa muito, muito louca. Acho que a gente teve a primeira conversa na primeira noite justamente disso. É tu aproveitar o percurso e estar no momento presente. O primeiro dia parecia que a gente estava junto há mais de semana, né? É. Porque daí a Chay comentou, tu tá no momento presente, tu tá presente aqui, não tá rodando o celular, tu tá respirando, prestando atenção na respiração, tá prestando atenção no cheiro, né? Se tem carro, se não tem carro, se tem buraco. A gente tá naquele momento presente, que hoje em dia é o grande desafio. Nós como empresários, nós como pais, né? Temos filhos adolescentes e crianças, enfim, são várias idades. Então esse é o desafio, né? Trazer ele para o momento presente para poder aproveitar melhor o caminho, né? O caminho. Esse detalhe de ver o presente, então cada vez mais as pessoas depressivas, fora de si total. Ela volta pro presente, daqui a pouco sai fora. Isso é gravíssimo. E eu vejo a dificuldade, aí eu cheguei à conclusão que como é que tu vai explicar alguma coisa para alguém que está fora de si? Ele não consegue rodar o programa. Então, essa parte básica de respirar é fundamental. Eu achei isso fantástico. Em vez de encher a pessoa de explicação, eu preferi ensinar a respirar. E outra, mas é só isso, é tão óbvio. E aí que eu vi que o óbvio é algo incrível. É tão óbvio que a pessoa não se dá conta. E aí tá perguntando, tá, mas seu Lindolfo, como é que é o agachamento? É o agachamento, cara, se acoca, respira. Mas Lindolfo te pergunta assim, baseado dessa vivência de vocês aí, os três, os quatro, participando de tudo. Quando um está num tempo que está na hora de agachar e o outro não está, como é que vocês administraram isso? Porque não era toda hora que todos queriam agachar ao mesmo momento, né? Imagino que cada um tem um momento diferente. Não, Como não, é que funcionou isso? Não, quanto a isso não há problema, parece que o corpo sincroniza uns com os outros. Começa a sincronizar. Então todo É mundo muito- sabia o tempo do agachamento. É, Sim, é muito interessante. Todo mundo se olhava, tanto que durante a gente fez em duplas, né? O agachamento, a gente só se olhava e já sabia que precisava agachar. e de quanto em quanto tempo vocês agachavam? Ai, não tenho noção de Nós tempo. fazia mas- tipo a questão de esforço. Tinha situações que, por exemplo, tinha mais areia, fofa, ou tinha que atravessar riacho. Então eu notava que reduzia um pouco o ritmo, se fazia. E uma coisa interessante. Mas dá para só uma noção assim, de 5 em 5 minutos, de 10 em 10, de 15 em 15, só para ter uma ideia, assim, mais ou menos claro, dependia do solo, dependia de uma série de coisas, mas seria de minuto em minuto, de 10 em 10 minutos? Eu acho que eu tenho uma questão prática de colocar da praia, tá? Tá, Dava mais ou menos entre a metade entre uma guarita e outra, como é que é do. 200 metros. É mais ou menos. Cada guarita tem, em média, 400 metros. É mais ou menos isso que Então, dava. de 200 em 200 metros, você dava uma... Naquele sistema. Ah, Se não tivesse tanta areia, poderia ser tranquilamente 400 metros, 350. Sim, que ali sim, quando a gente faz os treinos de escadaria, faz mais ou menos 350. Que quando o corpo começa a acumular. E aí que está um detalhe importante. Não é fazer depois que as pernas já estão inchadas. E antes. Faz um preventivo, né? Mantém sempre do mesmo ritmo. porque o pessoal que corre, ele tem essa coisa do ácido lático. Quer dizer, quando é que começa a doer e a pessoa começa a ter dificuldade na corrida? Que o ácido lático vem aparecendo e a pessoa não para porque está numa competição, não quer perder tempo, e de repente ele está todo dolorido, sabe? E o ácido lático, na maratona tem até um momento assim para o pessoal mais normal, não para os atletas, mas para os mais normais, que é o seguinte: no quilômetro 30, todo mundo tem o famoso muro, é que a tua resistência física se vai praticamente e tu tem que fazer os últimos 12 quilômetros da maratona mais na força mental do que no próprio físico. O físico já está esgotado, mas eles chegam no limite, que é uma coisa que vocês não fazem, né? Vocês nunca chegam no limite do corpo. Quando começam a sentir um pouco de dor nas pernas, dão uma agachada, é isso? Sim, porque se tu seguisse naquele pique mais 1 quilômetro, já começaria. O que eu notei? Isso por observação de várias maratonas que eu participei, e eu vi doido para tudo que é lado. Até no Chile, a primeira que eu fiz, eu nunca vi tanto doido na minha vida como tinha visto lá. Eram 30 mil. Sim. Porque eu achei no início que a maratona só tinha. Depois eu fui ver que não era bem assim, tinha muito matungo, cavalo ruim. Sim, sim. Aí eu notei que aquele que acontecia, aquelas coisas todas, era falta de oxigênio
e a quantidade de sangue venoso todo acumulado nas pernas, por falta do, simplesmente, essa questão mecânica que os animais fazem, e que se vai naquele limite, e como tá é que nem botar hoje velocímetro 200 no carro, o cara anda 100 no máximo. Sim. Então tem que ter pense, tá, mas quem é que pagou alguma coisa? Não. Tem que ter aquela divulgação toda, né? Lindolfo, tu acha que vai chegar, pode ser aplicado nas competições de velocidade longas, tipo assim, maratona? O teu método com possibilidade de melhor resultado do que o cara tem ao gastar toda a sua energia? Faz anos que eu tentei conseguir isso, mas nunca tive um atleta, nem meia boca, que quisesse testar para mim, tá? Pois é. Então, eu sou o primeiro a testar em mim mesmo. Eu noto que quando era no início, e eu já andei fazendo uns testes, dá para se fazer em menos de 1 segundo. O Na agachamento. verdade, eu levo um agachamento rápido 0,2 segundos. Pois é, Isso então é possível fazer. dá para Só fazer que tem que estar o corpo direitinho no momento exato. Então Sim. exige treino para o cara saber quando é o momento. E outra, quando se acoca, o indivíduo pode sair em velocidade, que é a mesma coisa que um leão, um bicho quando vai sair para atacar. Sim, O cachorro, sim, ele sai. Não tem problema, ao contrário, vai ser melhor ainda que ele saia em velocidade. pois é, Mas como eu era muito lerdo, e ainda não que eu tenha ficado mais rápido, mas comparado comigo mesmo, claro. eu noto que houve uma mudança especial nas pernas. Hoje eu consigo ter impulso. Antes eu não tinha, de tão fraco que era. E com a bike eu vou falar bem claro, não teve uma lomba em Porto Alegre que eu não desci no início. Era vergonha, pensei, mano, tá fraco. Eu digo, daqui a 3 meses eu tô melhor. E foi assim, a cada 3 meses mudou. Hoje só tem uma que eu tenho que testar, que é a Divina Providência lá. Pra ver se eu conseguir subir. Aquele tá querendo É me meu desafiar. próximo treino. Mas conta um pouquinho assim, quais são os percursos que tu já fizeste de bike assim, que seriam só para o pessoal ter Interessantes. referência. Eu sei que tu já foi a Gramado e voltou. Eu sei que agora tu fosse a São Francisco de Paula e desceu para Torres. Depois chegou aqui, fez 84 quilômetros e correu foi até Porto Alegre. Mas assim, só para o pessoal ter uma. Eu diria que um foi bem interessante pela aventura, foi quando eu fiz a da Serra do Rio do Asca. Eu saí quinta-feira, acho que parei em Igrejinha, depois fui até Cambará, de Cambará até Lauro Miller. E aí no domingo, eu cheguei lá 10 da noite, no domingo 6 da manhã, tive que fazer aquela subida dos 24 e descer depois. Então deu mais de 400, deu 400 quilômetros ali em sequência. E ali a 0,20 de Cambará até, acho que São José dos Ausentes, foram 54 quilômetros de pedra, que não dava para andar a 10 na bicicleta. Ainda furou o pneu, peguei uma chuva danada e não tinha para quem perguntar, nem para uma vaca que não se encontrava no caminho. Eu vou pegar o gancho dessa coisa que aconteceu para falar da experiência de vocês da TTT. Vocês me contaram, eu não sabia, vocês erraram o caminho. Foi Né? A TTT tem 84 quilômetros e vocês fizeram 85 e pouco. Né? E aí, depois conversando com o Lindolfo e com vocês, eu descobri que vocês tinham subido a pedra lá de Torres, lá, o mirante de Torres, porque era à noite. Né? A Vocês... pergunta que se fez, quem é que colocou essa montanha na praia? Eu disse, Eduardo, acho que tem alguma coisa na praia. Não, deve ter como contornar. Daqui a pouco você não olha. Mas quem é que botou uma montanha na praia? Não, e vocês subiram a montanha. Sim. Vocês chegaram lá em cima Sim, nós subimos 2 montanhas, na verdade. Subimos aquele morro, É, que a gente errou o caminho, e É. depois nós passamos por uma parte de pedras. sim. No meio da madrugada, né? Sim, Tava tudo sim. escuro, só a lua. Porque vocês, a TTT larga às 6 horas da manhã. Vocês largaram mais cedo, né? Porque vocês Sim. que iam andar mais devagar sabiam que tinham que largar um pouco mais cedo para chegar perto do horário lá que a TTT tivesse ainda. E fizeram aquilo e se perderam, né? Não sabiam o caminho. Porque a TTT contorna as pedras, ele Sim. não sobe as pedras. Né? Ela passa umas estradinhas de chão batido, E o que já pessoal é. agradeceu o treino de escadaria, porque Não, foi ótimo. E vocês ainda subiram. Quer dizer, eu imagino que esse tempo que vocês perderam subindo ali deve ser 1h30, que é uma 2. sensação de ter olhar para o lado daquelas dunas altas, e aí, se fizer aquilo, ia para onde? Na madrugada. É. E aí, Não, que decisão tomar? não sei como não Pé cair, molhado, não cair lá tudo. de cima, porque pô, ali O tem uma risco hora de que queda- fica assim. O risco de queda era violento. É. Olha, e o grupo mostrou um equilíbrio assim.
Surpreendente. A gente tirou até sarro, né? Quem foi que botou no GPS? Era eu que tinha botado errado. E me diz uma coisa, e o pessoal que passava por vocês, porque vocês largaram antes, né? Então provavelmente quando largou a TTT, os mais rápidos, que largaram às 6 da manhã, deve ter passado por vocês ali perto de Torres ainda, não? Porque vocês vinham caminhando, vinham Não, nós já estávamos um trotando. pouquinho mais longe. É? Já tinha. E eles foram legais com vocês? Eles trataram vocês com respeito? Como é que funcionou? Nós não existíamos. Você não existiu? Nós estávamos invisíveis. Passaram reto, nem É. quem é estranho. No final é que apareceu alguns grupos para tirar fotos com a gente, meio fomos reconhecidos de algum jeito. É. Mas tem uns que olhavam estranho, como quem dizia, principalmente os salva-vidas. Olhava, mas quem é esse grupo estranho aí que E andava um pouco, agachava. é tipo Que ninguém estranho. tava entendendo nada. Mas o sucesso mesmo foi na Atlântida, né? Paleta, como é que é? Eu Aquele negócio falei, Atlântico. como é? Paleta Atlântica. Paleta Atlântica, eu te vi sambando ali. Olha, teve uma hora que eu não resisti o impacto. Tocou um vaneirão, não Tinha que aguentou. fazer um pouco, mas era tanta gente aglomerada. É, né? Bacana. Foi incrível ali. E todo mundo, jeito estranho, em vez de cheiro de churrasco bom, era mais de queimado, cara. Se sentia, mas foi. E aí eu agradeço ali que ninguém ficou com vergonha, não, de se acocar nem nada. O grupo vai ter É que chega um ponto também que no início eu ficava meio envergonhado, né? Mas aí depois que tu vê o benefício, Mas vocês têm. aí, sabe? É, tu não tá- é o cara que está na frente, ele sempre. O que inventa, o que cria, o que rompe, ele sempre é ridicularizado, né? As pessoas dizem como é. Primeiro eles nos criticam, depois eles riem de nós, depois eles vêm junto, né? Uhum. É assim que Bem assim. acontece. E além do agachamento, tem outra coisa que é mais estranha ainda e que tem um resultado fantástico. Nós testamos na beira da praia e foi muito bom, que é a caminhada de costas. Então, alguns trechos o grupo todo virava e nós caminhávamos de costas. O equilíbrio que traz para o corpo é surpreendente. A redução do cansaço. Bem lembrado. Muito fantástico. Muito Jai, fantástico. se tu fores para a China, tu vai num parque lá, tá cheio de gente andando de costas. Ah, é? Os caras eles já sabem disso há muito tempo. O Lindolfo sabe disso, ele já sabe disso há muito tempo. Sabe, ando de costas, os velhinhos, tudo andando de costas, a gente fica achando engraçado, porque os caras andam de costa. Não, chega, De teve um costas, ponto né? até que a gente correu de costas. A gente correu. Não, Que era livre, né? e isso dá realmente e eu cheguei a perguntar lá, pô, mas para que isso? Não, porque a gente consegue, a nossa mente se adapta a isso e cria uma nova referência. Sim, sim. E nos nossos treinos, a gente treinou também andando de costas. Uhum. E às vezes até uns giros, né? Até o quê? Uns giros. Os giros. Lindolfo, pode falar mais. Tem um amigo meu que chama Giro da Notícia. Que na verdade seria um sistema que é milenar também. As crianças fazem o giro aquele. Mas, tia, eu sempre estou pensando assim no que pode ser feito disso, né? Isso não pode morrer aqui. Isso tem que ter uma continuidade. O planeta precisa de uma Pre- melhor. é, O ser humano precisa, ser isso tão precisa- desgraçado dizer que é moderno. É, muita isso burrice. precisa sair desse circuito fechado que a gente está, sabe? Porque no primeiro momento podia ser só uma teoria, né? Tipo, esse é um maluco lá que inventou uma teoria que agachando, respirando pela boca, fazendo não sei o que, vai fazer. Mas tá feito, vocês fizeram. Não é mais uma teoria, tá feito, tá provado. Sim. Tá aqui, esse grupo aqui fez, né? E são pessoas que não são. Inacreditável, né? Inacreditável. Não. Mas tem até fotos, né? Tem registros. Ah, quer não. passar? Ah, o Eu vídeo? não sei se já não tá passando ali o vídeo. Não, dá pra passar. É. Mostra aí. Ó, o evento, Isso né? aqui é o TTT, mas isso aqui. Só para o pessoal ter noção, assim, do que é o evento. Uma outra coisa que eu queria comentar, que eu achei incrível também, teve uma participação especial. Eu fiquei muito contente, feliz com a participação que a Chay também participou de uma forma com os atletas, faz parte do convênio do Método Festival. Porque quando a pessoa está nesse processo de maratona, tudo, cria campos de energia muito diferentes. E a Chay é uma pessoa também que tem uma habilidade de perceber esses tipos de energia
e ela fez esse trabalho de eliminação do que, por exemplo, que a gente se emociona, gera campos de energia diferentes no próprio corpo e isso vai ficando agregando. E ela fez esse trabalho em todos os atletas que eu achei fantástico. E a emoção é boa, Chay? É positiva ou a emoção pode ser ruim pro... O que acontece? É como um sistema elétrico. Na verdade, quando começa a ter uma sobrecarga, seja ela positiva ou negativa, vai interferir no funcionamento, vai interferir no sistema como um todo. Então, todo mundo foi feita uma preparação energética pro feito, né? Onde foi eliminado aquilo que já não precisava mais, como se houvesse uma diminuição desses campos e uma reconfiguração para que todos estivessem alinhados com o objetivo. Além de limpar, né, de eliminar, a gente precisa alinhar também com o objetivo. E essa é uma preparação que eu faço tanto para empresas como para atletas. E é muito interessante o resultado. Foi bem positivo, assim, com todo mundo. Ele não achou. Não tá achando Esse foi do evento, né? Só para o pessoal ter noção de Essa é a como... TTT, né? Essa aqui que é? Isso aqui é a largada da TTT lá em Torres, que você já tinha largado quando Sim. começou. Já. Aí, essa é a largada em Torres, e que também parte desse percurso vocês não fizeram, vocês foram por cima das pedras, né? A gente quis ser Aqui um pouco vai- mais Aqui era ousado. pouca Aqui vai coisa. mostrar a entrada, ó, Aí, aqui contornando as pedras e entrando na praia. Então aqui, olha, ó, aqui exatamente o local, olha lá, a pedra lá, ó, o pessoal já entrando na praia. Depois vocês passaram por todos esses pontos aí, Sim, né? O pessoal, sim. essa Ninguém aqui- entendia nada do que a gente estava fazendo ali. Vocês chegaram a tomar água, né? Tomamos. Passamos no Passamos meio, pela- fomos aplaudidos por alguns. Que legal. Na verdade, nos últimos pontos já não tinha mais, né? É. A gente foi, daí quando já começou, Sim, tava porque muito daí- tarde, a gente começou a ficar cada vez mais atrasados, e daí já tinham desmanchado Claro, os pontos. Então, uns a gente não pegou. porque a gente tem um limite de tempo da TTT, Sim, a gente chegou. 12 horas e 30 minutos, Olha, a partir chegando. da largada, de 6 horas. Mas até onde a gente podia, a gente pegou água, inclusive gelo. É. Gelo foi Peguei um balde de gelo. gelo só que- na Isso aqui, barriga. isso aqui é Botar a na chegada barriga. em Imbé. muito fantástico. Agora eu queria ver Quer ali. passar o outro? Esse Ah, aí, ó. descreve aí. Isso aqui é o caminho, é o início, né? Antes Foi da o TTT. início. Vocês Olha a velocidade indo, do doido. indo, Será lá em Cambará. Tá, câmara. Frio em Gramado. O primeiro dia foram 183. 183 quilômetros, Porto Alegre, Gramado, Canela, São Francisco. Você Ó, chegou o ao agachamento, a gente usa bike como apoio. 161, ó, de São Francisco de Paula até Torres. A que horas vocês chegaram em Segundo Torres? 9h30 da noite, eu acho. 9h30 da noite. E aí, dormiram? 2 horas. E nós duas- dormimos às 8 horas, mas só somado durante os dias. Né? 8 horas em 4 dias. 8 horas em 4 dias. Olha aí o Pois doido. ainda tem isso também, né? Sim. Porque vocês E a fizeram- comida dormia também, a pouco. gente se alimentou bem pouco também. Pois é. Situações de bem Aí foi a chegada a a Torres, ó. Torres. Olha aí. Mais 85. Ó, 85 e 200 nós fizemos. Porque vocês subiram na pedra, lá que não tinha que subir. Ó, agachamento. Agachamento. Olha aí. Aqui é no paleta atrás. Né? Olha aí o louco. Ó, o olha aí. Vaneirão. E aí já tinham ido alguns quilômetros, né? Sim, aí já tem 60 quilômetros. É. Exatamente, 60 A quilômetros. chegada, A chegada. hein? É. a volta. E aí a volta para Porto Alegre. O mais fantástico da volta é que eu acho que todo mundo tava com bolhas e alguma questão assim. E o fato de ter vindo de bike, quando eu cheguei eu não tinha mais bolhas. Não sei como foi pra vocês. Eu não Ah, tinha é? mais bolhas. O corpo Foi mim. absorveu. A recuperação Eu não mais tinha rápida. também. Muito rápida a recuperação. É verdade. Tu não tá Eu tendo não tinha também? pensado nisso. Não, e no final ainda, Mas não na olha, chegada, fiquei, ainda tinha o mas depois aniversário, a não gente tinha tava horário não de tava. chegar. Um dia doeu depois. É. eu Porque não tinha o fui, aniversário da neta pedalei do depois. Lindolfo. Minha neta no canto. Mas é muito rápida a Então a recuperação. gente tinha esse compromisso de chegar pro aniversário ainda. Porque o presente da neta era a medalha. Era Ó, verdade. esse daí eu... Olha o agachamento. Que bacana. Esse é o agachamento. É, né? Esse é o é o agachamento. agachamento. E é impressionante também, a E gente com a vai bicicleta é ajustando fácil de também ao fazer. longo do Sim, trajeto. sim, sim. E a gente pegou vento contra na ida. Sim, E foi onde as pernas começaram a trancar um pouquinho. Aí o gelo ajudou bastante na barriga. E aí pensa que eram 30 e tantos graus, né? Porque era horário de meio-dia. sim, sim, sim.
E à medida que a gente vai fazendo o agachamento, a gente vai melhorando, que nem o Lindon falou. Fica mais Chega um fácil. ponto na bike Ó, a que a barriga. gente já sai da bike, já agacha e usa a bike como equilíbrio, como ponto de equilíbrio Sim. É bem fácil de segurar. Uma canela. Frio. É um mendigo que te achou por lá. Olha só. Essas fotos eu não Aí tinha foi a visto. saída, ao horário que nós Encontro saímos. com a família, Com a aí família no meio do da caminho. minha Rui Teixeira. Em Curumim, É um, né? é um momento de casal nosso, Divertido. As crianças. na Olha. chegada. Que A, barato. a chegada Fazendo foi muito agachamento. A Márcia andou emocionante. recuperando vários surgir para lá, né? É. Crianças com problema. Aí era chuva e frio no final ali. Também E contando aqui, mais. aqui é chegada às É chegada. 10h30 da noite lá em Torres. Então, A TTT já tinha Não, e acabado, fazia... Tramandaí. Tramandaí. É. Já tinha... Confesso que foi uma surpresa incrível para mim, o tal do troféu esse que eu ganhei, né? Inacreditável. Mas estava reservado. A emoção era tanta que a câmera Não, tava... para nós também, a gente tinha terminado o evento já, fazia umas 4 horas, cansados e tal, tipo, nós não vamos deixar de esperar o pessoal chegar. E aí ficamos lá esperando até você chegar. Foi bem legal. E a gente não sabia de fato se vocês estariam lá, né? foi uma Foi A gente grata foi na surpresa, raça, né? assim, né? De vamos lá por nós, era o desafio nosso. E Vamos que completar, legal que então. vocês estavam lá nos Ali, esperando. agora a finalização, ó, no celular, no Strava. 15 horas é o tempo que vocês demoraram para fazer os 85 quilômetros. Isso. Pô, que não é um tempo ruim, tia. Aqui Não, entre se tu nós. analisar os perrengues. Sim, além de ter subido a montanha toda lá, duas montanhas, se vocês não tivessem subido os morros, provavelmente teriam feito dentro do prazo de 12 horas e meia, que é o da Acredito que nós TTT. tínhamos chegado bem próximo. É. Porque primeiro erramos lá, tivemos que voltar de novo, aí Sim. depois pega o. Olha, meu. Parece. E eu queria falar uma coisa que eu já te falei, né? Que eu corria antes de ter filho. Que eu engravidei em 2009 e descobri que estava grávida em janeiro para fevereiro, ia ter TT em fevereiro e eu não corri. Então, quem correu no meu lugar, a equipe, né? Que eu ia correr os 6 e pouco, que é ali em Atlântida. Tiraram o primeiro lugar. Eu disse que eu ia me aposentar em alto estilo, não fiz e não me aposentei em alto estilo, mas eu achei que eu estava aposentada. Então, uma das coisas que eu queria falar, assim, que é muito legal a gente se desafiar, muda, eu acho que a nossa vida inteira, o mundo, né, em volta da gente, as nossas atitudes. E eu só consegui isso com o meu sedentarismo de dentista, dona de clínica, que tem que administrar salutar, e mais 4 filhos, por causa dos agachamentos e todo o método Westphal. E estamos aí, né, com o troféu e agora, né, não vou me aposentar, mas com Vai uma voltar, nova né? história, refiz a minha história de aposentadoria. Mas que legal. Tomara que esse evento todo que a gente montou aí juntos sirva para dar um primeiro passo, né? Aí o Lindolfo é perito nisso, né? Tudo começa com o primeiro passo, né, Lindolfo? Não esquecendo que o limite é apenas o início. início do nosso Então, alcance. Então, tomara que a gente tenha dado um pontapé, tenha ajudado, sabe? Essa foi a minha intenção desde o início, né? No momento que eu meti a TTT dentro do programa dele, era exatamente poder dar um pouco mais de divulgação. Tomara que isso ganhe mais espaço na mídia e um dia tu consiga fazer o teu método entrar para um universo maior, né? Porque é uma pena que isso não chegasse a mais gente, né? Ficasse restrito só aos poucos que experimentaram e perceberam que funciona. E o Lindolfo sempre fala, é o básico, né? É impressionante, mas é respiração, oxigênio, irrigação sanguínea para todo o corpo, para todos os pedacinhos da gente, para poder ter o melhor resultado. Então, isso daí, que eu já também trabalho com o Lindolfo há algum tempo, e a nossa mentalidade muda, né? Quando a gente começa a ouvir ele falar, e realmente, às vezes, vai muito para medicação, remédio, para relaxar, isso, e às vezes não se trata o básico, que é o funcionamento dessa máquina linda que é o corpo humano. Que tem que ter oxigênio e sangue em todos os locais. Eu agradeço a oportunidade de todos, a participação. Realmente estou emocionado.
é uma das primeiras vezes que eu consegui sair um pouco, deixar de ser somente só o seu Lindolfo, o que ele está pensando. Então, que outros possam usufruir dos benefícios do que é a máquina humana, a parte que eu sempre digo, o corpo é divino, o morador nem tanto. Só tem acesso à parte divina se tu respirar. Já disseram isso antes, né? Mas sem respiração não há como mudar. Um maluco sozinho é só um maluco, né? Agora, vários malucos juntos causam uma revolução. Quem sabe não é o início, né? Exatamente. Desse momento que a gente está fazendo parte. Isso aí. Só tenho a agradecer ao Lindolfo, seu Antônio, pelo apoio, né? Com certeza. Tomara Isso que dê aí. certo, gente. Já deu, tá Já todo deu. mundo aqui? A gente tá É. aqui, né? Mas a gente quer que mais pessoas precisam saber disso. Sim. Sim, Tá? seria Nós temos que fazer isso ir mais para frente. Então, é isso. Deu? Acho que deu.